pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, assim nos lembramos sempre da nossa Mãe do Céu e de São José no início de cada tempo de oração. E hoje queremos fazê-lo aqui junto de Jesus na Eucaristia de uma maneira muito especial, porque celebramos esta grande festa, esta solenidade do São José. É uma festa que aparece no meio da Quaresma como um oásis no meio do deserto, como um motivo de grande alegria. E não é um exagero que a Igreja queira celebrar assim, com tanta alegria, a solenidade do São José. É que São José é mesmo alguém muito importante. Nas missas que se celebram no dia de hoje, quando se lê uma antífona de entrada, essa antífona, essa oração, diz: "Este é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família." São José é este homem fiel até ao fim, prudente, que sempre soube escolher o que era melhor e que em quem Deus quis confiar para proteger nada mais nada menos do que o seu próprio filho, do que Jesus e do que Maria. E São José é, sem dúvida nenhuma, o melhor dos pais. Nestes dias tenho estado e feito algumas perguntas a uns mais pequenitos falando sobre a festa de São José, e é muito frequente quando pergunto qual é o melhor pai do mundo que as crianças respondam: é o meu. É algo que não é fingido, que é engraçado de ver, que sai como uma resposta natural. E quando se pergunta a muita gente ao mesmo tempo e se está a olhar, é giro ver esta reação. Todos dizem: é o meu. O melhor pai do mundo é o meu. Bom, é verdade que há pais muito bons, mas não vamos tirar este lugar. O primeiro lugar vamos dedicá-lo ao São José. Há pais espetaculares e com certeza que o pai de cada um de nós, pois rezamos por ele, temos um grande amor ao nosso pai, mas o São José é diferente. A propósito disto, lembrava-me de uma história que li agora há pouco tempo, de um homem que morreu há 2 dias, com 80 anos, e que ficou conhecido porque fez uma equipa de desporto, digamos assim, mas uma equipa de desporto muito especial. Era uma equipa constituída por ele e pelo seu filho. E o filho era e é um tetraplégico e, além disso, com paralisia cerebral. Chama-se Tim Hoyt, que é o nome o apelido desta família. Ele é o Dick Hoyt e o filho era o Rick Hoyt. É um bocado difícil de distinguir, não é? mas nisso também são parecidos. E então esta equipa fez-se quando este homem, este bom pai, que pertencia à National Guard dos Estados Unidos, portanto à Guarda Nacional, portanto um homem assim atlético e em boa forma, a dada altura deu-se conta de que o filho gostava muito de participar em coisas desportivas, ele que não se podia mexer, mas vibrava com o desporto. Deu-se conta disso desde que o filho era pequenito, quando foi possível, com o início dos computadores, comunicar um bocadinho mais facilmente com o filho, e deu-se conta que a primeira comunicação que houve com o filho, assim mais extensa, foi do filho a dizer Go Bruins, que era uma equipa lá de hóquei em gelo de Boston, né? Foi a primeira coisa que o filho disse ao pai, né? Força, né? Como se fosse agora dizer Força Sporting ou Carrega Benfica, não é? A primeira coisa que o filho diz ao pai é uma coisa deste estilo. Então o pai percebeu
que o filho gostava muito de desporto e então decidiu levar o filho para uma corrida. Uma corrida onde, com a ajuda de uma bicicleta, prendeu o filho a uma bicicleta destas especiais, adaptadas, destas que vão baixinho, e ele ia atrás a correr e a empurrar a bicicleta, e o filho ia atrás, ia à frente na bicicleta. E chegaram ao final da prova e o filho conseguiu dizer ao pai que durante aquela corrida não se tinha dado conta de que era deficiente, de que não se podia mexer, que tinha-se esquecido disso. E então o pai aí começou uma equipa, Team Hoyt, a equipa Hoyt, o nome da família deles. E esta equipa não foi uma equipa que participou nos 10 km ali de Mafamude ou de Freixo Espada à Cinta, não é? Não, foi uma equipa que fez grandes corridas. Uma dupla que participou em mais de 1000 corridas. E entre estas 1000 corridas, 32 maratonas de Boston, e até o pai, a empurrar a bicicleta com o filho à frente, chegou a fazer menos de 3 horas numa maratona. Será caso para pensar que se não tivesse a empurrar o filho, às tantas batia o recorde do mundo, sabe-se lá aquilo que é capaz, não é? E o filho estava contente, não é? Cada vez que participava numa destas corridas, estava contente, dizia ao pai: tu és o corpo, eu sou o coração. É assim, como se estivessem os dois ali a correr. Bom, é uma história muito bonita que continuou com um acontecimento muito especial quando o filho e o pai, portanto a equipa Hoyt, participou numa das provas mais exigentes que há no mundo, que é o Ironman, e lá está, e o pai percorreu esses mais de 270 km, né, a correr, a pedalar e a nadar, sendo que para nadar estava a nadar empurrando, tinha uma corda a puxar um barco onde vinha o filho, e conseguiu ganhar a prova. Ganhou a prova do Ironman. É uma coisa bastante impressionante, né? É caso para dizer isto é que é um pai, não é? Isto é o super pai, isto é uma coisa inacreditável, não é? Bom, este senhor morreu agora com 80 anos, portanto isto já passaram muitos anos, e se morreu agora com problemas no coração. Bom, vá lá, que se fosse só aos 80 anos não está nada mal, aguentou bastante bem. E nós, ao ver esta história, que é uma história assim comovedora de um pai que é capaz de fazer muita coisa pelo seu filho, poderíamos pensar: bom, será que aqui temos o melhor pai do mundo? Será que é isto, o melhor pai do mundo? Bom, que fiquem descansados aqueles que têm pais que não estão assim na mesma condição física que este, que eu acho que é 99,99% da humanidade, não é? Ninguém tem um pai assim. Mas é igualmente heroico e é igualmente herói aquele pai que trabalha todos os dias, de manhã à noite, para ajudar ao sustento da sua família. É igualmente heróico aquele pai que até vai levar o filho e o traz da escola, ou faz todo tipo de coisas que, quando é possível, lá em casa. É igualmente heróico. Também esse pai é um pai muito bom. Mas a resposta do melhor pai do mundo, qual é que ele é? Continua a ser sempre o melhor pai de todos os tempos. Foi o São José, meu pai nesta terra. Porque o São José, de facto, não fez o Ironman, nem percorreu as maratonas de Boston, mas fez muito mais por Jesus. Fez tudo o que pôde. Toda a sua vida foi uma entrega total a Jesus. E foi uma entrega apaixonada a este seu filho. Não era uma Team Hoyt, mas realmente São José era Team Jesus. Era equipa Jesus. 100% equipa Jesus. Tudo fez por Jesus. Tudo fez pelo seu filho. E isto sabendo que, de facto, José não era o pai biológico de Jesus. Porque, como muito bem sabemos, Jesus é verdadeiro Deus. É filho de Deus Pai. E, ao mesmo tempo, verdadeiro homem, filho de Nossa Senhora. Nossa Senhora deu à luz pelo poder do Espírito Santo. Mas Deus quis contar com o melhor homem que havia à face da terra para tomar conta de Nossa Senhora e para tomar conta de Jesus. E não era só tomar conta. São José não era simplesmente um guarda-costas. Nada disso. Era, no sentido pleno da palavra, de facto,
Era um pai. Foi o melhor dos pais que Jesus poderia ter tido. Amado por Nossa Senhora, amado por Jesus. Obviamente também ele os amava totalmente e era capaz de fazer tudo pela sua família. Conta-nos São Mateus, no Evangelho do dia de hoje, o início desta descoberta de São José. Qual é que seria, que estava chamado a ser pai de Jesus. E conta toda a história, como nós muito bem conhecemos, desde o nascimento de Jesus, que se deu do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Assim, de uma maneira tão simples, José percebeu o que é que estava ali a acontecer com Nossa Senhora e percebeu o seu papel. Percebeu aquilo que Deus queria dele. Deus queria que ele fosse de facto o pai daquela criança que estava para nascer. És tu que lhe vais pôr o nome de Jesus. E foi isso que José fez. Como acontecia naquela época, o pai que dizia qual era o nome do filho. E José, que entretanto era noivo de Maria, aliás, já tinham celebrado aquilo que era os esponsais, que na prática era como se fosse já o casamento, esse consentimento que o noivo dava à noiva e vice-versa, e dizer que se queriam casar um com o outro, e a partir desse momento já eram marido e mulher. Já tinham celebrado esses esponsais, assim chamados, mas ainda não tinham feito as bodas solenes, que era aquele momento em que finalmente o noivo levava a noiva para a sua casa e começavam a viver juntos. José era um homem jovem, quer dizer, não temos estes dados na Sagrada Escritura, em que se fala muito pouco sobre José, mas imaginamos que era um homem jovem. As pessoas na época casavam-se muito cedo. E era um homem bom, piedoso, que rezava, que amava a Deus, que tinha amigos, que trabalhava bem, provavelmente no início do seu ofício, e trabalhava com alegria, que era conhecido, que era estimado por todos. E José tinha encontrado a mulher mais maravilhosa do mundo, que era Nossa Senhora. E pensaria na alegria que era passar o resto da sua vida com ela, protegendo-a, cuidando dela, pois não pensavam em ter uma família cheia de filhos, nem com muitos nem com poucos, porque Nossa Senhora tinha desde cedo decidido entregar-se, consagrar-se totalmente a Deus. E José respeitava disso e amava dessa maneira Nossa Senhora. E os familiares de Maria, os familiares de José, deveriam olhar com um enorme carinho para este casal, porque de facto eram duas pessoas excepcionais. E São José tinha um plano para a sua vida e estava entusiasmado com isso, com aquilo que iria ser a sua vida junto de Maria, com o seu trabalho, com as suas amizades, com as pessoas que conhecia. Era um jovem ativo, não era assim uma pessoa que não fazia nada. Isto hoje em dia não é nada fácil de encontrar. Hoje em dia parece que é difícil, há muitos obstáculos para encontrar assim jovens, sobretudo, com este entusiasmo, com este desejo de viver, com este desejo de fazer coisas grandes na vida, que é aquilo que é próprio de uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem é uma pessoa que pensa, não é que pensa assim, mas há ali algo de um pensamento de que é invencível. Não? A pessoa jovem é capaz de se lançar a grandes coisas, de enfrentar grandes desafios, de lutar por grandes ideais, lançar-se para a frente,
correr riscos. E hoje em dia, claro, parece que os únicos riscos que se querem correr são aqueles riscos virtuais, não é? Sou capaz de entrar em batalhas, mas é só batalhas virtuais, no computador, num jogo. Nem forças há para se levantar da cadeira gaming onde estou tão bem instalado, não é? Nem para sair à rua. Oh, que horror, a rua, cheia de micróbios, não é? Tantos perigos. O Papa Francisco, numa das Jornadas Mundiais de Juventude, naquela das Jornadas na Polónia, falava disto e dizia assim, atenção, que há muita gente interessada em que os jovens estejam anestesiados, que não se lembrem que são novos, que são jovens e que são feitos para viver grandes ideais e para lutar por eles. Anestesiados. Quando uma pessoa vai ao dentista, né, e tem de tratar ali um dente, uma cárie, uma coisa qualquer, e de repente leva aquela anestesia, que se agradece bastante, porque assim a dor é muito menor. Mas a verdade é que um dos efeitos de anestesia é que uma pessoa fica ali com a boca que não consegue mexer, não é? Então quando quer abrir a boca só abre metade da boca e fica assim anestesiada. Uma pessoa diz, olha, não estou a fazer isto de propósito, é que fui ao dentista, estou anestesiado, não me consigo mexer os músculos desta parte da cara. Pois há coisas que são capazes de anestesiar, de encolher os nossos ideais. Dizer assim, tu não penses muito na vida, não te queres fazer grandes coisas, contenta-te com fazer aquilo, olha, que é fácil fazer, com ir andando. É uma tentação, isto é uma grande tentação. E é uma tentação na qual o São José não caiu, porque São José era uma pessoa que se dava aos outros. Queria viver uma vida cheia, uma vida feliz. E isso é a mesma coisa que dizer, é uma vida em que não está a pensar só em si, está a pensar nos outros. Mas talvez ao pensarmos nisto, ao pensarmos como era São José, como é São José, podemos pedir, São José, ajuda-me a mim a reagir quando me acontece este tipo de coisas, quando noto que estou um bocado anestesiado, sem sensibilidade, demasiado apegado à cadeira, sem me conseguir levantar, sem conseguir sair do sofá. Ajuda-me a reagir e ajuda-me a ser um bocadinho mais parecido contigo, que te deste conta dos grandes dons que tinhas recebido de Deus e que a tua vida era para algo. Era para algo, ou melhor, era para alguém. José agradecia a Deus todos os dias a vocação que tinha recebido, este chamamento, esta graça que Deus lhe tinha dado de encontrar ali, em Maria, a sua esposa. A sua vocação passava por ali, por esse casamento com Maria. E nós também temos muito que agradecer a Deus, nós também temos um chamamento que recebemos de Deus com o nosso batismo, recebemos uma vocação para sermos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E podemos dizer, e como Jesus, também filhos de José. Também nosso Pai na fé, filhos de José. Mas é bom que nos demos conta disso e que agradeçamos, como São José soube agradecer esse acontecimento tão importante na nossa vida. Eu sou filho de Deus. Deus já me chamou. Deus quer saber de mim. Deus escolheu-me para coisas grandes. E eu já sei que isso é assim. Mas ao mesmo tempo, na nossa vida, o saber exatamente para que coisas grandes é que Deus nos chama é algo que se vai concretizando ao longo da vida. Deus vai-nos falando, como foi falando com São José. Não lhe disse tudo. Disse, olha, agora vais casar com Maria, mas atenção, que daqui a uns anos o que vai acontecer, ou daqui a uns meses o que vai acontecer, é que o Espírito Santo vai descer sobre ela e, portanto, vais ser o pai dessa criança que vai nascer. Não. Deus foi dizendo, ao longo do tempo, a José quais é que eram os seus planos. Não lhe disse tudo de uma vez. E na nossa vida, muitas vezes acontece o mesmo. Deus vai nos preparando para os seus planos. Deus vai nos dizendo, se nós queremos ouvir, Deus vai concretizando essa nossa vocação. Vai-nos dizendo, para que é que eu te quis? Para que é que eu te fiz? Para que é que te dei o dom da vida? Qual é que é essa vida que te vai fazer feliz? Isto Deus diz-nos, a nós, como disse a São José. E nós temos de querer ouvir.
estar dispostos a ouvir o que Deus nos diz. Reparem que com São José isto até aconteceu durante o sono, quer dizer, o anjo apareceu-lhe quando ele estava a dormir. É uma forma bastante extraordinária. Talvez a nós, durante o sono não tínhamos esta consciência de que aparece um anjo que nos diz coisas. Talvez não aconteça, não é? Mas Deus vai-nos falando, se nós arranjamos momentos para isso, Deus vai-nos falando de outras formas. Quando paramos um bocadinho na nossa oração, ou quando nos damos conta de alguma coisa que nos impressionou no dia. E é bom parar para pensar. Temos uma cabeça feita para pensar. Às vezes surpreendem-nos exemplos de outras pessoas. Ou um pobre que encontramos na rua. Ou uma notícia que lemos na net, que apareceu uma notícia num jornal e nós lemos e aquilo impressionou-nos e tocou-nos. Às vezes Deus fala-nos através dessas coisas. É preciso parar para pensar. O que é que Deus me quer dizer? São José o que fez foi rezar, não é? Ao princípio, quando viu que Nossa Senhora estava grávida e quando percebeu que ela, sendo quem era, não teria feito absolutamente nada de mal, isso era impossível, pois São José com certeza pôs-se a rezar, pôs-se a pedir a ajuda a Deus. Mas Deus, ajuda-me a perceber o que é que está a acontecer, o que é que queres que eu faça? E depois teve a sua iniciativa. E Deus interveio, e Deus explicou-lhe que não era preciso que ele deixasse Nossa Senhora como estava a pensar, assim em segredo, para ela não ficar mal diante dos outros, mas mais, olha, tu deves ficar com ela e, além disso, tomar conta de Jesus. Tua vocação vai ser esta. Vais ser realmente pai. Não estavas a contar com isso, mas vais ser pai. Uma vocação maravilhosa que ele descobriu. E, nesse momento, José disse que sim. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. José foi sempre aquele que quis fazer, que confiava em Deus e queria fazer a sua vontade. E por isso foi, de facto, o homem mais feliz do mundo. Não só o pai, o melhor pai do mundo, o pai da equipa Jesus, não é? Team Jesus, não é? Mas José foi o homem mais feliz do mundo. Não foi certamente o homem mais rico do mundo, talvez não fosse o homem mais inteligente, o matemático mais inteligente do mundo, ou o físico mais inteligente, não. Mas foi, isso sim, o homem mais feliz do mundo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Disse que sim a Deus, e Deus recompensou. E se tivesse dito que não a Deus? Bom, não sabemos, porque graças a Deus disse que sim. Mas se tivesse dito que não a Deus, as coisas com certeza teriam sido muito mais complicadas. Com certeza que teria sido mais complicado para Nossa Senhora ir a Belém, na altura em que nasceu o menino, para aquele recenseamento. Como é que ela ia lá? Não ia. Com certeza que teria sido difícil até encontrar uma gruta onde ficar. Com certeza que teria sido quase impossível escapar aos soldados de Herodes que foram depois lá para matar o menino. Com certeza que teria sido difícil conseguir dinheiro para comer. Tudo isso foi possível graças a São José. Graças ao sim de São José. E Deus quis contar com ele. Também Deus, também tu, Senhor, que aqui estás, Jesus, queres contar conosco. E também a nós nos chamas para primeiro nos dás um plano para a nossa vida e estás à espera que o descobramos, que te possamos luz para descobrir qual é que é esse plano. E contas com a nossa ajuda, que não é uma ajuda assim que tanto faz se eu digo que sim ou tanto faz se eu digo que não. Não, não é. É uma ajuda que é necessária. Queres contar com a minha ajuda? Assim como Deus quis contar com São José para proteger o seu filho, poderia ter feito as coisas de outra forma. Podemos imaginar, às tantas se fôssemos nós, teríamos dito assim, bom, qual é que é o problema? Então, não existem anjos? Os anjos não foram anunciar aos pastores que Jesus tinha dito. Então ficam, assim, 2 ou 3 anjos ali ao lado de Jesus, não é? E pronto, e se vem alguém a fazer mal a Jesus, os anjos dão cabo dele. Pronto, não é preciso São José para nada. Pronto, não é preciso. Mas não, Deus quis contar com ele. Quis que fosse essencial a sua participação. E também Deus quer contar com a nossa vida. Quer contar comigo. Quer contar com a minha resposta positiva. Do meu sim também dependem muitas coisas grandes neste mundo.
E é um sim em coisas normais. O São José não foi propriamente, como dizíamos, um super-herói, não é? Não, lá está, São José não fez maratonas, São José não fez o Ironman, São José não fez nada disso, mas o sim de São José manifestou-se em coisas muito pequeninas, muito do dia-a-dia. Algumas delas não foram nada pequeninas, foram bastante valentes, não é? Outras foram o dia normal de qualquer outra pessoa da sua idade, da sua terra. Era um igual aos outros, parecido aos outros. E no meio daquilo que fazia, pois, aquilo tinha um sentido para ele. E Deus serviu-se dessas coisas para fazer muito bem a muitas pessoas. Bem, estamos neste ano de São José e com certeza que já nos teremos tentado fazer aquilo que o Papa nos pediu, né, ao longo deste ano, que é aumentar o nosso amor para com São José. Talvez uma sugestão agora que vamos acabando esta meditação, seja reler aquela carta que o Papa Francisco escreveu, que se chama precisamente Com o Coração de Pai, dedicada ao São José. E aí vai descrevendo São José, o Papa Francisco, com uns nomes, podemos aqui revê-los muito rapidamente, não é? E vai explicando como é que era São José e coisas que nos ajudam a nós, não é? São José, pai amado, diz o Papa. Amado por Deus, em primeiro lugar. Amado agora por todo o povo cristão. Foi amado porque também soube amar. São José, pai na ternura. Alguém em quem o próprio Jesus descobriu a ternura de Deus Pai. E como São José nos pode ajudar a nós, quando nos sentimos mais frágeis, mais débeis, a descobrir essa ternura, essa misericórdia de Deus, que São José também sentiu e experimentou. São José é o pai na obediência, diz o Papa. Alguém que foi obedecendo sempre, ao longo da sua vida, foi dizendo sempre que sim a Deus. Sim, sim, como Maria. Pai no acolhimento, capaz de acolher os outros. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros tal como são, diz o Papa Francisco. Pai com coragem criativa. Ou seja, São José foi um criativo. Quando apareciam dificuldades, era um corajoso e tinha de tentar vencer essas dificuldades de alguma maneira. Pai trabalhador, com um trabalho que era participar da obra da salvação. O trabalho de carpinteiro, e no entanto que estava ali a salvar o mundo com aquele trabalho. E pai na sombra, quer dizer, um pai que não está ali sempre a tocar o bombo, a chamar a atenção, mas discreto. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Mas vamos pedir ao São José e a Nossa Senhora que nos ajudem a vivermos também desta maneira. Que São José, nosso Pai, Senhor, ajuda-nos também a viver esta mesma lógica, a lógica do dom de mim mesmo. Tu que foste capaz de ouvir a voz de Deus até durante o sono, ajuda-me a descobrir o que é que Deus está à minha espera. Em que coisas concretas é que eu me posso dar a mim mesmo, como soubeste fazer tu, como soube fazer Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.